Olá, boa tarde. Eu sou a Caroline Povoleri e você confere comigo os destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 30 de janeiro. O Brasil caiu 10 posições no Índice de Percepção da Corrupção de 2023, o IPC. Os dados foram divulgados hoje pela entidade Transparência Internacional. O Brasil registrou 36 pontos e ficou na posição número 104. O Índice de Percepção da Corrupção mede como especialistas e empresários enxergam a integridade do setor público nos 180 países pesquisados. A nota vai de 0 a 100, onde 0 significa altamente corrupto e 100 significa muito íntegro. Quanto melhor a posição no ranking, menos o país é considerado corrupto. O Brasil ficou com a mesma pontuação da Argélia, da Sérvia e da Ucrânia. Entre os países das Américas, o Brasil ficou atrás, por exemplo, do Uruguai, que teve 76 pontos, do Chile, com 66 pontos, de Cuba, com 42 pontos, e até da Argentina, com 37 pontos. O Brasil ainda ficou 2 pontos a menos do que no ano de 2022 e também abaixo da média global, que está em 43 pontos. Essa é a segunda pior pontuação recebida pelo Brasil desde que o índice é calculado. Mas, segundo a Controladoria Geral da União, a prevenção à corrupção é algo que vem sendo trabalhado diariamente para corrigir riscos em políticas públicas, contratações e outras ações do Estado. A CGU espera que a pontuação melhore nos próximos anos. O país mais bem classificado no ranking foi a Dinamarca, com 90 pontos. A Somália recebeu a menor pontuação, com 11 pontos. A primeira reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central deve começar hoje. O encontro, que vai decidir o futuro da taxa básica de juros, tem a expectativa de manter o ritmo de cortes da Selic. Com a redução de 0,5 ponto percentual, esta seria a menor taxa em 2 anos. Atualmente, a Selic está em 11,75%. Caso o ritmo de quedas se mantenha, o novo patamar da Selic seria de 11,25%. No fim de 2023, diretores do Copom projetaram novas reduções semelhantes nos próximos encontros. A avaliação levou em conta que a taxa Selic é o principal instrumento da política monetária para determinar a inflação em uma economia. E isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam novas opções de investimento pelas famílias. No ano passado, a inflação do país fechou em 4,62%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O valor é 0,13 pontos percentuais abaixo do teto da meta, que era de 4,75%. Com a manutenção da queda do índice, a expectativa é de que a Selic mantenha o ritmo de baixa. Os microempreendedores individuais que foram excluídos do Simples Nacional por conta de dívidas com a Receita Federal têm até amanhã para regularizar a situação e pedir a volta ao regime. O MEI pode consultar a dívida no domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional ou pelo portal ECAC, orienta o Sebrae. O prazo é o mesmo para que empresas que já estão em atividade, mas ainda não aderiram ao Simples Nacional. O programa foi criado em 2006 com o objetivo de simplificar a cobrança com uma carga tributária reduzida, voltado para as pequenas empresas. E nos destaques internacionais, a China e os Estados Unidos querem conter a produção de fentanil, uma droga potente e perigosa. Representantes dos dois países reiniciaram os diálogos sobre o tema nesta terça-feira em Pequim. Representantes da China e Estados Unidos retomaram nesta terça-feira em Pequim as conversas estagnadas para frear a produção de ingredientes usados na droga fentanil, ao mesmo tempo em que buscam reconstruir seus abalados canais de comunicação. Washington espera que a China coopere no ataque às empresas fabricantes dos precursores químicos do fentanil e no corte do financiamento para sua comercialização.
A delegação americana em Pequim é liderada pela conselheira adjunta de Segurança Interna e inclui altos funcionários dos departamentos de Estado, Tesouro, Interior e Justiça. Vim de Washington com uma delegação de alto nível que representa a abordagem de todo o governo americano para enfrentar o desafio global apresentado pelos narcóticos ilícitos. O fentanil, um opioide sintético várias vezes mais potente do que a heroína, causou uma epidemia de dependência nos Estados Unidos, com 100 mil mortes anuais por overdose, até se tornar a principal causa de mortes entre pessoas com idades entre 18 e 49 anos, segundo as autoridades norte-americanas. O ministro chinês da Segurança Pública, Wang Xiaohong, disse que a criação de um grupo de trabalho antinarcóticos China e Estados Unidos representa um importante entendimento comum alcançado pelos presidentes Xi Jinping e Joe Biden em sua reunião de novembro passado em São Francisco. Os Estados Unidos afirmaram que vão fornecer uma plataforma para facilitar a coordenação destinada a atacar a produção ilegal, o financiamento e a distribuição de drogas ilícitas. Em meio à crise na segurança do Equador, o presidente do país, Daniel Noboa, anunciou a repatriação de prisioneiros estrangeiros para que eles voltem ao país de origem. Noboa afirmou que a medida passa a valer imediatamente e seguirá as legislações nacionais e internacionais. O documento assinado pelo presidente do Equador, Daniel Noboa, pontua que o Sistema Nacional de Atenção Integral a Adultos Privados de Liberdade e Adolescentes Infratores, SINAI, deverá participar da execução dos procedimentos correspondentes, bem como os Ministérios das Relações Exteriores, da Mulher e dos Direitos Humanos, do Interior e o Ministério do Governo. Estabelece também que cada procedimento será individual, sendo vedada qualquer repatriação de grupos. A publicação deste decreto ocorre 3 semanas depois de Noboa ter declarado o estado de emergência e a existência de um conflito armado interno no Equador, provocado pela violência gerada por vários grupos criminosos. Quando o plano foi anunciado, o governo deixou claro o objetivo de reduzir a violência dentro das prisões e no país em geral, usando como argumento que ele implicaria na redução da população carcerária em ao menos 1.500 prisioneiros, a maioria deles da Colômbia e da Venezuela. Na ocasião, o anúncio causou polêmica e o Peru rechaçou a proposta, ameaçando enviar membros de facção de volta ao Equador caso o governo seguisse com a repatriação em massa. O Peru anunciou que avalia suspender temporariamente as visitas a Machu Picchu após 4 dias de protestos de moradores contra a privatização da venda de entradas para a pequena cidade inca. Segundo a ministra da Cultura, Leslie Urteaga, os líderes da mobilização pediram o fechamento por segurança. No fim de semana, foram retirados de trem mais de 1.200 turistas peruanos e estrangeiros que ficaram presos em meio aos protestos, alguns dos quais não conseguiram entrar no complexo pré-hispânico. O serviço de trem, principal meio de transporte no local, está suspenso desde a última sexta-feira. Os protestos são organizados por grupos do distrito de Machu Picchu Pueblo, no departamento de Cusco. Eles são contra a decisão do Ministério da Cultura de contratar um intermediário privado para gerenciar a venda online dos ingressos. O Ministério da Cultura contratou a empresa peruana Ruenos para o comércio online dos ingressos para Machu Picchu e a rede de trilhas incas. Mas comerciantes e operadores turísticos se opõem ao novo sistema, que começou a funcionar há 9 dias. Eles acreditam ser o primeiro passo para a privatização do lugar. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e logo mais às 16 horas eu volto com outras notícias para você. Até já!